nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Senhor Deus Todo-Poderoso, como é bom, meu Pai, estarmos na tua casa, celebrarmos o encontro que nós temos com o Senhor. Esse é o nosso encontro matinal, diário. Para quantos aqui, meu Deus, determinante. É o que vai determinar, é a palavra que está esperando, meu Deus, para os próximos passos, para tomar decisões. Quantos têm adotado para si esse estilo de vida em que primeiro vem o Senhor, primeiro vem a tua palavra, primeiro, meu Deus, vem uma direção do Senhor para que depois demos nós os nossos passos, mas que sempre, meu Deus, os nossos pés estejam apontando para a mesma direção da tua palavra. Que não seja por impulso, por vontade, que não seja, meu Deus, por qualquer sentimento, seja ele bom ou aparentemente bom, ou seja ele ruim, difícil, mas que as nossas decisões e atitudes sejam governados pelo Senhor. Eu peço perdão por todos os pecados que nós cometemos, cada falha, cada erro, cada imprudência, cada inconsequência que nós cometemos contra o Senhor. Eu peço, venha ao nosso encontro, derrama sobre nós do teu Espírito Santo para cada situação, para cada lugar onde vamos estar, com cada pessoa com quem vamos lidar, meu Deus, que não seja ali nós, na nossa natureza, o nosso temperamento, com sentimentos, emoções, crenças, mas que tenha ali um embaixador de Cristo, um instrumento do Senhor, uma pessoa determinada a fazer e a cumprir com a tua vontade, a derramar, meu Deus, amor, independente do que tenha recebido antes, independente do que esteja diante dela, mas que com as pessoas tenhamos, meu Deus, e destilemos o amor do Senhor, como o Senhor derramou sobre nós. Eu peço que o Senhor venha fortalecer a cada um, que cada um já seja recompensado, porque aquele que do Senhor se aproxima é recompensado pelo Senhor. Isso é uma verdade que eu apenas lanço mão aqui agora. Eu consagro esse culto, eu consagro esse dia. O nosso dia, meu Deus, está consagrado ao Senhor. E que daqui para frente, o Senhor, meu Pai, determine, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos indique, que o Senhor, meu Pai, nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe. Seja pelas nossas palavras, seja pelos nossos passos, seja pelas obras das nossas mãos, seja até pela nossa presença em determinado lugar. Que o Senhor esteja conosco e que a tua presença e que a diferença que há na vida do justo para a vida do ímpio possa e venha a ser vista na nossa vida. É o que eu te peço e eu entrego esse culto e a vida de cada um de nós nas tuas mãos, para que o Senhor venha nos moldar, trabalhar e nos abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2024, a unção de Josué está sobre mim. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Provérbios 24. Provérbios 24, versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso
pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Diga eu também. Vamos aprender todo mundo aqui com a lição do campo do preguiçoso. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e sua miséria como um homem armado. Eu amo, essas aparentes, propositais, contradições que a Bíblia tem. Você vai dizer assim, por quê? Porque tem coisa que é uma aparente contradição. Já lhe veio algum versículo na memória, já na mente, do que isso aqui pode ser uma contradição? De qual versículo? Outro versículo que tem gente, inclusive, que gosta, tem gente que toda vez que pode, lança a mão dele. Então, vou te ajudar. Eu sei que você sabe, mas o horário ainda está poupando a sua voz, que ela está assim, igual a mim, um pouquinho mais grossa do que o normal, Não deu o timbre perfeito dela ainda, Se for mulher, então, ainda, eu sei que poupa ainda mais para não ficar aquele vozeirão, aquela coisa, Não tem um versículo que diz assim, aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Ah, mas não está escrito que aos seus o Senhor dá enquanto dormem? Está escrito. Sim, está escrito, não tem nenhum equívoco, nenhum engano nisso. Mas o Senhor dá. Não é a gente que dorme para receber. Vamos entender uma coisa. A Bíblia tem um versículo que diz assim, prepara-se o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. O que está dizendo esse versículo? Que é um que o Salomão podia ter colocado ele aqui também. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Quer dizer, quando nós fazemos aquilo que nós sabemos, às vezes você ouve alguns testemunhos que também ajudam algumas pessoas a ter esse problema de contradição. Tem gente que às vezes vai contar um testemunho e na inocência e na sinceridade da pessoa, a pessoa, então, eu fiz tal coisa e tal, eu estava fazendo, eu nem sabia que era aquilo, quando eu descobri, olha, a minha vitória foi maior ainda, e eu tive isso, e eu nem fiz nada para isso acontecer, e eu nem dei essa condição para acontecer. Mas atente-se àquele início que ela disse, eu não sabia. Então, aí a vitória é ainda maior, a pessoa que ela, de repente, não fez determinada coisa, não criou aquele meio, que as pessoas que sabem criam, aquela pessoa que não acionou aquele dispositivo que estaria ali, sempre esteve à disposição dela, ainda assim ela venceu, mas ela não sabia. Esse saber aqui, esse saber tem sido o impedimento de algumas pessoas estarem muito melhor do que elas estão agora. Porque elas contam com Deus, no que Deus, na verdade, conta
com elas. Então é um empurra, sabe? Não, Deus vai fazer isso. Não, isso que você já sabe, que você pode, que você tem acesso, que está ao seu alcance, isso Deus não vai fazer. Deus não ia, como Deus não fez, com que o campo do preguiçoso ficasse com a grama aparada, sem ervas daninhas. Não vamos, sabe, a Bíblia diz, não tentarás ao Senhor o teu Deus. Tem alguns campos, que a pessoa está no limite dela. Ela está no limite dela. Ela está fazendo, ela preparou aquela terra, ela arou aquela terra, ela semeou naquela terra, depois ela adubou aquela terra, ela deu um jeito, na falta da chuva, de dar condições daquela terra ser regada, e depois ela está ali atenta. Você vai dizer, pode ser que não haja ervas daninhas nesse campo? Pode ser que não. Mas o normal, o comum, é ter ervas daninhas. E o que eu quero dizer com isso? Tem gente que está mais apegado, sabe, a esse excesso de bênção, para poder dizer para alguém, ó, no meu campo nem ervas daninhas tinha, de tão abençoado que eu sou. Vamos entender uma coisa, a primeira bênção que Deus realiza, e na verdade, a gente, quanto mais você vai vivendo em Deus, quanto mais você vive em Deus, eu estou falando de quantidade de tempo, quanto mais tempo você passa em Deus, você vai descobrindo que a maior de todas as bênçãos que você recebeu, e ela tem manutenção, é a metanoia, que é a mudança da mentalidade. É a mentalidade que você recebeu e ela só aumenta. Você vai percebendo a pessoa que você se tornou e a pessoa que você vai passando a ser. Você não perde de toda forma, a Bíblia diz que nós devemos viver de acordo com o que nós já alcançamos, recebemos. Isso é a maior bênção que a gente tem. Então, sabe aquelas histórias, porque tem gente aqui que é muito abençoada, mas muito abençoada. E o campo da pessoa é cheio de ervas daninhas. Mas cadê a bênção? Olha para o campo dessa pessoa, com ervas daninhas, com tiririca, né? Com aquele capim ruim, mas está no nível. Porque a maior bênção não é a facilidade que existe, a falta de mais trabalho, mas a bênção que ela tem a consciência. Espera aí, esse é o meu campo. Eu já aprendi e eu já sei como ele deve estar. Então aí eu vejo e eu tenho gratidão por ter o campo, por ter saúde, por ter conhecimento, por ter ferramentas, por ter tempo, por ter condições de deixar o campo como ele deve estar. Está entendendo? Eu não vou ser o tipo de pessoa que eu vou ficar torcendo, que eu vou ficar ali dependendo da facilidade. Não. Aliás, muitas vezes, vamos aprender com Davi. Muitas vezes a facilidade é uma armadilha, é um teste. Quando Davi viu Israel naquela praga, aquele tempo de fome, que para ele, mas peraí, como assim? Essa crise que a gente está vivendo, ele foi a Deus e Deus disse, olha, eu quero uma oferta de você. Eu quero que você me dá, eu quero que você me faça tantos sacrifícios lá no campo de Araúna. Davi era um homem, quem não queria estar bem com Davi?
Quem não gostaria de estar bem com Davi, ser amigo de Davi, aliado de Davi? Davi vai respeitosamente até o campo do Araúna, fala com Araúna. Quando ele chega, o Araúna fala assim: ó, aqui você não vai precisar pagar nada, não. Está o campo, estão os animais, tem a lenha e até o fogo, se precisar, eu te forneço. E que o Senhor receba o teu sacrifício. Aí o Davi também pôs a mão no peito dele e disse assim: não, eu não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Ou seja, Davi em nenhum momento buscou a facilidade para resolver aquele problema, mas a facilidade chegou até ele, mas ele sabia que Deus queria dele o sacrifício. O que ele fez? O sacrifício. Ele tinha condições. Ele tinha condição financeira, ele podia pagar por aquilo, comprar aquilo. Deus podia ter escolhido qualquer outra terra, escolheu aquela. Deus podia ter escolhido uma terra dele, do Davi. Podia ou não podia? Davi, você tem tanta terra, você é o rei, você tem tanta coisa aí, ó. Vai naquela tua terra e faz isso. Não, tem coisa que Deus está falando conosco, porque é o que Ele quer. Eu não negocio com Deus, eu não barganho com Deus. Senhor, pode isso em troca daquilo? Senhor, não posso fazer isso aqui em vez daquilo que eu já entendi que o Senhor quer de mim? Não. Se o Senhor dá aos seus enquanto dormem, deixa que Deus decide quando vai ser esse tempo que você vai estar dormindo e Ele vai falar assim: opa, gostei, agora dormiu em paz, dormiu confiando, dormiu assim, né, sem pensar no amanhã, está ali, fez tudo o que tinha que fazer. Amém, seja abençoado. Mas não vai tirar a sua mão. Não tira a sua mão do arado. Sabe, não vai viver de forma displicente, de forma negligente. Quando nós lemos aqui, no capítulo 22, no versículo 29, está escrito assim, ó: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Você vê um homem habilidoso e experiente em seu trabalho? Ele permanecerá em honra diante dos reis, e ele não ficará diante de homens obscuros. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. E quanto a quem é hábil em seu trabalho, eles serão reconhecidos e convidados a servir reis em vez de pessoas normais. E tem aqui também essa tradução antiga: viste a um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. A Bíblia, de forma nenhuma, incentiva os preguiçosos a continuarem na indolência e na negligência em que eles vivem. E isso, vamos estabelecer uma cadeia de prioridades. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem como uma pessoa, ela passar por cima, ela atropelar a ordem e a disciplina que Deus ensina e ela acreditar: não, eu vou ter uma vida boa. Não vai. O Salomão, que foi um homem sábio num nível que ele não encontrou ninguém no nível dele, ele mostra: olha, quando eu passei pelo campo do preguiçoso, me chamou a atenção. Mas, por outro lado, ele mostra: quando eu vi um homem, ó, ele era um rei.
E ele era um rei, como ele não tinha um par, ele não tinha alguém igual ele. Ele disse, você viu um homem, sabe, ele estava falando ali, né? Estava ali declarando coisas. Ele falou assim, você já viu, com a pessoa que escrevia ali para ele, você já viu um homem diligente, um homem que é bom naquilo que ele faz? Pode reparar, você não vai ver esse cara em lugares de baixa sorte. Você não vai ver esse cara fazendo qualquer coisa. Você não vai ver esse cara sendo mal remunerado com aqueles que têm poucas condições. Então ele dizendo, eu como rei, eu quero comigo, eu quero trabalhando para mim, eu quero prestando serviço para mim, esse tipo de pessoa. Como a gente. Se você pensa, por exemplo, que você tem qualquer coisa para fazer, da coisa mínima, conforme você vai vendo, né, vivendo, você vai aprendendo. Às vezes você pega ali, eu estava olhando ontem, né, eu tinha um sapato, que eu usei ele, eu perdi a conta de quantos anos eu usei esse sapato. Deve ter sido uns 6, 7 anos. E está lá o sapato, deu acho que o tempo, né, de escola, a parte de baixo, está lá, esses dias eu coloquei para descer para o culto e fui sair já aquela tal, né? Falei, nossa, que coisa. Aí tinha um outro sapato guardado, coloquei o sapato. A hora que eu coloquei o sapato no pé, você já vê a diferença já. A qualidade, não era o tamanho era o mesmo, tal, tudo era diferente. E eu falei, que coisa, né? Um estava escrito ali, né? Feito à mão, não sei o que, tal. E o outro já é aquele processo industrial, aquela coisa. Aí peguei os dois e comecei a observar, né? Estava tomando a decisão, será que vale a pena eu consertar esse sapato aqui? Olhei a sola, a costura, o tipo do couro, o cadarço, aquelas costurinhas que tem em volta do cadarço tal, e olhei o outro, o novo. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, se esse sapato aqui custasse o preço do novo, para eu consertar ele, valeria a pena. Vai dizer por quê? Porque você vê em cada detalhe, você vê qualidade. Eu estou falando que o velho já deve ter seus 6, 7 anos agora, nem tem na cabeça mais essa data. O velho, ele é melhor do jeito que ele está do que o novo. Está entendendo? E aí, pensando, né, tem coisa que está escrito que é assim, tal, é tal qualidade, assim. A gente tem que ser esse tipo de pessoa. Alguém tem que olhar para aquilo que você já fez para ela e ter saudade. Sabe o que é isso? Saudade. Alguém parar, porque alguma coisa a gente faz, né, trabalhando. Às vezes você vai, você ajuda uma pessoa numa coisa, você dá um conselho para ela, você tem um atendimento clínico com ela, você cozinha para ela, você costura para ela, você instala alguma coisa para ela, você orienta ela, você ensina ela. Nós devemos, isso aí tem que entrar agora na cabeça de cada um de nós. Nós devemos ser as pessoas que deixam saudades. Que faz a pessoa que teve o contato conosco. A pessoa pode ter ido, a pessoa pode ter, né? E tem gente que ouve isso agora e pensa assim, né? Ai, que saudade de tal pessoa que eu dispensei porque eu achei caro. Ai, que saudade de tal pessoa que eu dispensei porque eu não gostei de tal palavrinha, mas nunca tive o profissional igual essa pessoa, nunca tive alguém que foi desse jeito. Não tenha vergonha, não. Liga para a pessoa e diz assim, ó, me equivoquei, me perdoa, viu? Se estiver aí livre, venha, volte. Tem coisa que é o dinheiro, não precisa ter relacionamento.
Sabe aquela coisa, eu gosto da pessoa, a pessoa faz bem isso. A pessoa, ela tem, a gente já teve experiências desse jeito. De ter aquele profissional que veio, eu lembro de uma vez, lá na Celso Garcia ainda, a gente tinha um serralheiro que ele fazia um serviço que sempre, né, a gente tinha um problema crônico no portão, aquele portão de estacionamento, quem é da época vai lembrar de já ter chegado na igreja, daquele movimento em volta. E tinha um serralheiro que sempre ele me atendeu. Mas assim, eu ligava para ele no sábado, 3 horas da madrugada, ele me cobrava às 3 horas da madrugada. Mas ele atendia. Vinha, tal, aquela coisa. E querendo ou não, a gente sempre, na igreja, tudo na igreja tem um sistema chamado cotação. A gente faz a cotação, melhor preço, mesmo serviço, tal, vai vencer. E geralmente ele não vencia, né? Mas ele, para eu não perder, o que você tem aí? X, tá bom, faço o X. E uma vez ele foi fazer um serviço lá de umas grades, tal, né? E a pessoa que estava à frente daquele setor da igreja, sempre tem um pastor, né, um obreiro que fica à frente desse setor, ou de reforma, de manutenção, uma coisa assim. E digamos que não era aquele obreiro que estava totalmente convertido para fazer aquele trabalho. E ele foi, o profissional, e estava lá, e ele falou alguma coisa que até hoje a gente não sabe qual foi a expressão que ele usou, né? Se eu não me engano, o que ele afirmou depois é que foi mudado, né, 2, 3 vezes aquele orçamento, que era para ser de um jeito, depois de outro, tal. Então ele falou, cada vez que mudava o material, tem que mudar o valor. E aquela pessoa que estava com ele, né, não teve a melhor atitude, né? Então eles acabaram discutindo, né, foi uma discussão até assim excessiva, né? E aquilo, quem estava perto na hora me chamou, olha, ele falou isso, olha, ele teve esse comportamento, tal. E aí, óbvio que naquele dia, naquele momento, a gente tem que ir lá, não, isso aqui não pode, assim, né? Esse tipo de expressão que você falou, de palavra, tal, né? Falei, vamos deixar isso para lá, o que você já fez até agora você vai receber, mas não precisa concluir esse serviço, enfim. Aí veio outro profissional, que aquela pessoa que estava contratando, né, pegou, né, terminou de acertar o serviço, fez o serviço. E na época a gente sempre tinha alguma coisa fazendo. Cada 15 dias, no mês, o máximo, tinha algum serviço. E aí a gente fez um serviço, 2 serviços, 3 serviços. Sabe quando vai dando aquele aperto no coração, que você vai tendo saudade do profissional? Você fala, meu Deus do céu, não fica nem... Mas não é nem parecido a qualidade. E aquele trabalho que vai dando retrabalho, sabe? Daqui a pouco você tem que dar o reparo, daqui a pouco você tem que dar o reparo do reparo, e não é normal esse tipo de serviço ter isso aí. Até que um dia aconteceu uma situação, aquela pessoa que estava à frente daquele setor, tal, trocou, e peguei e chamei o profissional, né? Trocou a pessoa. Daquele obreiro saiu, entrou outro. E a gente teve um serviço, eu falei, opa, peraí, deixa eu falar lá com o fulano. Liguei para ele, falei, fulano, vem aqui. A primeira pergunta que ele me fez, fulano ainda está aí? Eu falei assim, não está mais, tal, né? Ele veio, falou, explicou, colocou a versão dele, tal. Eu falei, vamos zerar. Vamos recomeçar isso aqui, vamos fazer de novo, tal. Deixei claro para ele, tem coisa aqui que não pode, a gente não vai aceitar nunca, tal, a maneira como você agiu. Mas eu fiquei, porque ele falou tal. Ok, mas quero. De lá até hoje, geralmente é essa pessoa que faz serviço. Eu já tive outras N experiências. Inclusive, tudo que é estrutural aqui na Taquari, e que é estrutural, estou falando de serviço assim, precisa daquelas ARTs que você tem que ter um engenheiro que tenha coragem de fazer. Ele que fez. E todos os engenheiros que lidaram com ele dizem a mesma coisa. Não, o jeito que ele trabalha, o jeito que ele faz é diferenciado. Então, tem coisa, por exemplo, que hoje já não tem mais
a gente vai fazer a cotação. Claro que vai. Mas, no final, vai haver um empenho, ainda que aquela cotação ele não tenha conseguido atingir, para que ele faça. Porque ele faz a diferença. Você vai dizer assim, o que você gostaria? Eu gostaria que ele fosse da igreja. Porque isso é o que muitas vezes, eu gostaria de dizer agora, isso é o que de vez em quando, isso é o que raramente acontece, da pessoa de ser o melhor profissional, não ser o da igreja. Mas infelizmente é o contrário. O povo de Deus conta mais com o favor de Deus, onde deve contar consigo. E onde deve contar com o favor de Deus, aí conta consigo. O que está acontecendo é uma inversão. Uma inversão, onde a pessoa ela deve fazer a parte dela, preparar o cavalo. Ela não prepara. Ela não busca. Tem buscas espirituais. E tem buscas seculares. Qual que nós devemos investir? Nas duas. Porque depois do Adão ter saído do jardim do Éden, Deus deixou a ele essa direção. Foi ou não foi? Adão, daqui para frente você vai passar o dia inteiro da sua vida me buscando. Foi isso que Deus falou para ele? Você vai agora tirar do seu suor o seu sustento. Foi isso ou não foi? Então, eu busco a Deus em primeiro lugar. Mas eu devo ter também, como disse aqui o próprio Salomão, viste um homem diligente na sua obra? Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? A Bíblia está apontando, esse deve ser eu. Esse homem, essa mulher, essa pessoa deve ser você. Gente, é triste. Pensa as tristezas que a gente vive e sabe que vai viver mais, infelizmente. É aquele mural que foi instalado ali para o pessoal colocar os cartões de visita. Tem gente ali, naquele mural, que tem sido um colírio para os olhos. Verdade. Tem gente que, assim, cada semana alguém diz assim, olha, o fulano ali, a fulana ali que tem lá o cartão, olha que bênção. Que bênção na minha vida. Que bênção na minha casa. Que bênção para fazer isso. Nossa, essa pessoa, ela faz bem, ela é isso, ela é assim. Mas sempre tem aqueles também que as pessoas, tem um cartãozinho ali, né? Que para preservação, o povo brinca, a bispa fala às vezes, né? Se você fizer tal coisa, não fala que é da igreja. Tem gente que fala assim, tem cartão ali que seria bom tirar. Bom tirar, porque assim, me indicaram, e a pessoa que me indicou, depois fez o trabalho, falou para mim que se pudesse indicaria, e depois que eu já tinha feito o trabalho, disse a mesma coisa. Sabe por quê? Às vezes a pessoa se aproveita, é aquilo que eu falo, às vezes eu vou trabalhar para um crente, eu quero que ele me dê todos os direitos. Eu quero que ele me entenda, eu quero que ele deixe eu estar todos os dias que eu quiser na igreja, nos horários que eu quiser. Antes, eu não ia. Eu já vivi isso. Eu já indiquei uma pessoa para outra para trabalhar, deu 6 meses, a pessoa falou assim, me ajuda, já que o senhor me ajudou a contratar essa pessoa, me ajuda agora a despedir ela. Falei, como assim? A pessoa falou assim, eu duvido que essa pessoa, no trabalho anterior dela, ela participava de todos os trabalhos, de todas as campanhas, de todos os ensaios, de todos os eventos da igreja. Falei, não entendi. A pessoa falou assim, porque agora, se tem um ensaio lá do coral, do louvor, se o ensaio for 3 horas da tarde, a pessoa, então, vai ter um ensaio lá na igreja 3 horas da tarde, você me libera para eu sair hoje às 2? Vai ter o jejum, sexta-feira,
começa 3 da tarde, vai até às 7h30 da noite. Eu posso ir na abertura do jejum. Vai ter tal trabalho na igreja, eles estão chamando. Eu posso ir, eu posso fazer, eu posso estar. Ou seja, como a pessoa da igreja, e uma sabe do compromisso que tem, a pessoa falou, eu não sei se essa pessoa era tão espiritual. Ela falou assim, antes, né? Está sendo muito espiritual agora, o que não está sendo é profissional. E eu contratei o profissional. Eu não contratei o espiritual. Até o dia que a pessoa disse, para contratá-lo, ela disse assim, olha, se eu quisesse uma pessoa que tivesse assim, esse compromisso com a igreja, eu teria contratado o bispo. Então, ele seria o meu funcionário, que assim eu ia saber que ele está em todos os cultos, em todos os trabalhos, em todas as orações, que ele está ali. Então, assim, fica com o meu nome, pendura numa corrente, que o senhor vai estar orando por mim e pela minha empresa. Não, eu preciso da profissional. Então, eu preciso que você seja a profissional. Resumo, a pessoa perdeu uma grande, mas talvez, nesse contexto, a maior oportunidade profissional que a pessoa teve. Por quê? Porque nós não vimos nela isso aqui, uma pessoa diligente, nós não vimos uma pessoa habilidosa, nós não vimos uma pessoa hábil, excelente, comprometida, dedicada, e isso nós não podemos ser. Nós devemos ser. Você, como um cristão, você trabalha por um justo, seja assim, reverbera a luz de Deus naquele lugar. Não, eu trabalho para um ímpio, eu trabalho para uma empresa multinacional, mas as pessoas não vão ver tudo isso, vão sim. Tire esses pensamentos pequenos da tua mente. De que você trabalha num lugar que tem muita gente, muito número. Faça a diferença. Seja a diferença desse lugar. Tem gente que nunca percebeu que a maneira excelente de você fazer as coisas é um meio evangelístico. É uma forma de você evangelizar. E isso não é só no trabalho em si, mas é na maneira que você vive. Como estão as suas coisas? Se a sua casa, onde você tem a sua família, você é organizado? Não sou. Torne-se. Você é uma pessoa limpa? Não sou. Torne-se. Você é uma pessoa pontual? Não sou. Torne-se. Você é aquela pessoa comprometida. Para mim, comprometimento é o verdadeiro significado de estar naquele lugar. Eu, por exemplo, não vou fazer um culto por fazer. Tem um culto, eu vou fazer. Não, eu tenho o que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que eu estou ali, eu tenho que acreditar, eu tenho que estar ali dentro, eu tenho que me ver naquela situação. Eu vou fazer uma coisa tal. Por exemplo, eu sou uma pessoa que alguns já tiveram essa experiência comigo aqui, outros têm, infelizmente, outros vão ter. Eu não sou o melhor líder que tem na igreja para fazer visita. Não sou. Tanto que quando alguém fala assim, você pode fazer uma visita, tal, não vou te dar prazo, não dou mais prazo. Alguns o prazo é semestral, aí vai da distância também, é um conjunto de coisas. Quanto mais longe, mais demorado. Por quê? Porque realmente eu tenho uma prioridade em estar na igreja. Quase todos os dias, dependendo da época, todos os dias eu vou estar realizando um culto. Eu tenho que ter um compromisso prioritário. E eu sei que esse é o meu compromisso prioritário. É como Deus tem usado a minha vida para ajudar, para abençoar, para contribuir com algumas pessoas. Aí tem um compromisso para mim que vem depois desse, no meu, vamos dizer assim, no que seria o meu trabalho, que seria aconselhamento, atendimento. Isso eu faço aqui também.
Então, geralmente, depois de um culto, sempre tem uma pessoa que fica. Então, não adianta eu vou marcar um compromisso logo depois. Às vezes acontece, esses que eu não tenho controle. Então, não adianta eu falar, não, eu vou ser a pessoa daqui agora, tem uns 5, 6 pastores aqui. Não, mas eu vou ser o que vou fazer mais visita. Não, eu vou conseguir fazer visita lá todos os dias, lá na cidade de Tiradentes, lá no Grajaú, depois vou fazer lá na Cantareira, vou conseguir fazer em todas essas cidades aqui em volta, Mogi, Arujá, Osasco. Para mim, não dá. Então, eu preciso ter a consciência e aplicar força no que eu vou conseguir fazer bem. Está entendendo? Esse é um problema de algumas pessoas. Tem gente que quer fazer tudo. Não, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. Que é uma coisa, por exemplo, que alguns às vezes perguntam, por que você não está em tal lugar? Por que você não faz isso? Eu falei assim, porque já tem lá 2, 3 bispos fazendo, e quem está fazendo lá está fazendo melhor do que eu faria. Está fazendo lá com excelência. Eu falei, eu prefiro que em vez de eu sobrar em um lugar, que eu esteja no outro que eu vou ocupar. Então, assim, tem trabalhos aqui que não são trabalhos que se costuma me ver. Você vai falar, por quê? Eu posso ajudar? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Um dia um dos bispos falou assim, você vai estar tal dia em tal trabalho? Eu falei assim, não sei. Ele falou, o que você não sabe? Eu falei, precisa. Se precisar, conta comigo. Aí o outro falou assim, mas por que você não vai? Eu falei assim, porque se tiver todos em tal lugar, no outro vai faltar. Eu falei assim, então, eu entendo, eu não vou ser o melhor ali. Tem fulano, beltrano, cicrano, perfeito. E no outro lugar lá vai ficar com quem? Vazio. Então tem que ter essa consciência. E às vezes falta essa consciência em algumas pessoas. Tem gente que ainda é movido pela imagem. Por exemplo, lá no meu trabalho eu quero que me vejam fazendo tal coisa. Mas eu sou a pessoa para isso. Mas aquilo todo mundo comenta. Mas eu sou a pessoa para isso? Eu sou a pessoa para isso? Não. Se eu não sou a pessoa para isso, eu vou investir naquilo que eu sou bom, habilidoso, diligente, aquilo que eu já sei, que eu vou conseguir desempenhar com excelência. Como é bom quando você desempenha com excelência. Quando você tem humildade, inclusive, para pegar. Às vezes, tem coisas que chegam até mim, que a pessoa, isso aqui tal, fala, olha, eu não sei, eu não sou bom nisso, mas vamos chamar uma pessoa aqui que é perito nisso. Eu gosto, inclusive, quando isso acontece, que você chama uma pessoa ali que está naquela área, a pessoa ela tem conhecimento, ela sabe, que ela fala assim, e eu tenho a maior humildade de estar junto ali, de repente, de forma acessória, de ter unido duas pessoas que têm ali, uma tem um interesse, outra tem o que oferecer, e ver aquilo andando. O que eu fiz? Só unir as duas. Não foi meu conselho, não foi minha a orientação, mas a orientação foi do melhor para aquela pessoa mais interessada. Aquilo vai dar muito certo. Tem muita gente que está jogando, está atirando para tudo quanto é lado, que não tem foco. Diga, foco é fundamental. Em vez de ficar... A internet hoje, ela quase que te empurra. Você tem que fazer isso, como também você tem que fazer aquilo, como você tem que fazer aquilo outro, como você tem que fazer não sei o quê. Porque o investimento tem que ser esse, aquele outro. Gente, tem investimento que há milhares de anos funciona. Milhares de anos funciona. Não precisa que ninguém vá na internet e fale, não, porque agora... É igual a história lá que o papel demora 200 anos. Papel plástico, agora não lembro qual deles, que se você jogar na natureza demora 200 anos, né, para desintegrar. É ou não é? A pesquisa não tem 100 anos. Como é que eles sabem que demora 200? Está entendendo?
É igual a história que existe não sei que coisa há não sei quantos milhões de anos. Ah, mas é um material. É igual a história da evolução, a teoria da evolução. Tem gente que trata como uma regra. Tem muita coisa, você tem que parar e pensar que tem muita coisa que é falada. E quem fala não é nem a autoridade da área. Tem coisa que a gente precisa racionalizar. Porque não é porque uma pessoa está falando aquilo que aquilo deve se tornar uma lei. Hoje está cheio disso. Quantos profissionais aqui que a gente viu que depois que veio para a igreja, começou a ouvir a palavra, a pessoa falou, não, eu vou investir na minha área, eu vou me tornar o melhor da minha área. E aquilo foi, sabe, a criação, a condição que Deus precisava que a pessoa desse a ele, para Deus levantar aquela pessoa, para Deus promover aquela pessoa, para Deus prosperar aquela pessoa. Você vê que a pessoa que ela ainda não está alinhada com Deus, ela fica buscando. Ah, então o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa nova, Não tem todas as áreas. Dentro da igreja, tem gente abençoada em todas as áreas. O que quer dizer, não tem uma área que Deus escolheu para abençoar em detrimento das outras. Quem trabalha com carro, quem trabalha com comida, quem trabalha com limpeza, quem trabalha com imóveis, quem trabalha com processos de saúde, quem trabalha no setor de transporte, quem trabalha no setor de vendas, quem trabalha com indústria, tem gente abençoada em todos os segmentos. Então não fica comprando essas ideias porque é tal coisa agora. Ah, não, porque o dinheiro está em tal lugar. Não, porque agora com tal governo. Eu preciso, antes de tudo, eu preciso saber que a unção está sobre mim. Eu tenho unção? Deus me ungiu? Quer dizer, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, eu estou buscando a Deus? Sim. Então agora, no que Deus me fez? Uma pessoa capaz. Que habilidade eu tenho? E pare quem ainda vive sempre com uma inveja de bons profissionais. A gente admira bons profissionais e não tem inveja deles. O que significa isso? Tem gente que é tão insegura, falta tanta identidade, a pessoa não vive pela fé, que ela encontra alguém que é um bom profissional, que as pessoas começam a falar dela, o que ela vê, o quanto que aquela pessoa faz bem, ela balança. Sabe o que é balançar? Eu tenho a minha área, tenho a minha profissão, eu tenho o meu setor, mas eu vejo uma pessoa e alguém falando dela, mais de uma pessoa falando, eu começo a cogitar fazer o quê? Mudar de profissão, mudar de setor, mudar de área, como se assim, então, se eu for para aquela área, duas coisas vão acontecer. Vão falar bem de mim e eu vou crescer profissional e financeiramente. Você tem que pensar da seguinte maneira: se Deus abençoou aquela pessoa na área dela, e se ela deu condições a Deus, eu vou dar condições a Deus na minha área e Deus vai me abençoar. Então eu não vou mudar de setor. Eu vou me tornar esse dirigente. Se tem algum campo na minha vida, algum campo, qual é o teu campo? Tem alguma manifestação de preguiça no teu campo? Qual é o teu campo agora? Transfere para a tua área. Qual é o teu campo? O campo do preguiçoso, quer dizer, o preguiçoso, vamos dizer aqui que ele era um jardineiro, certo? A área de atuação dele, o campo, né? Um agricultor. Como é que estava o campo do preguiçoso? O campo dele, né, estava alto, cheio de ervas daninhas, porque ele, no momento, no horário dele fazer esforço, sacrificar, trabalhar, ele dormia. E dormir é fugir, dormir é não fazer o que sabe que tem que fazer, é não fazer a parte difícil, desagradável. O resultado dele foi ruim. Qual é o seu campo? Que lugar
que área, que setor que você atua, trabalha, está? Como é que está o seu campo? Não dê desculpas. É difícil. Tal. Você tem que ter a certeza na terra que você está fazendo tudo que vê à sua mão. Que daqui a pouco você vai ver esse campo florescendo, frutificando e te dando resultados e alegrias. Quem está tendo tristeza do seu campo é porque não está dando a Deus na terra e no céu a condição que deve dar. Porque se espiritualmente você está fazendo a vontade de Deus, e se na vida, na terra, você está fazendo tudo que veio à mão, Deus vai te honrar. Deus não está me honrando. Tira o teu olhar dos outros. Olha para o teu campo. Será que não tem nada que você sempre deixa para depois? E o depois já virou um mês, um ano, vários anos? Será que não tem nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar que você mesmo pode ir lá e... Opa, isso aqui é assim. Não vou mais esperar que alguém resolva para mim. Não vou esperar que alguém faça. Não vou esperar que alguém me dê. Eu pago o preço. Tem investimentos aqui que devem ser feitos esse ano. Tem investimentos aqui, que devem ser feitos ainda este ano. E tem investimentos aqui, sabe o que é aqui? Que região que é essa aqui do corpo? Que região que é essa aqui, gente? Bolso. Então tem coisas que precisam entrar na mente, tem coisas que precisam ser praticadas com as mãos e tem coisas que precisam ser investidas. Isso Deus não vai fazer. Isso quem faz? Isso, levanta a mão. Fala, eu faço. Então, que você já entendeu o que você tem que fazer, não é de hoje. Sabe aquela coisa que em algum momento o Espírito Santo ele fez a parte dele, fulano? Conserta isso. Agora eu não estou na minha melhor condição. Você podia ter feito, sabe? Vou lá e resolvo. Fulano, coloca mais força aqui, nesse cliente, nessa questão aqui, vai mais fundo. Cavuca, sabe? Vai mais profundo isso aqui. Não, já fiz. Muitas vezes essa é a obra de Deus. Fulano, pega isso aqui agora e trabalha este produto. Isso aqui, não, isso aqui eu já fiz. Você teve ali já. Deus já fez a parte dele. Onde ele queria abençoar, o que ele queria fazer. Fulano, está te faltando, já 1, 2 vezes, você se viu limitado em tal situação que você podia ter entregado mais. Então, busca isso aí. Pesquisa sobre isso aí. Vai atrás disso aí. Vai saber sobre isso aí. Porque se você soubesse, você podia ter tido outro resultado. Você não sabe. Então, investe, aprende, faz o curso, vai lá. Não depende mais dos outros, não fica mais dependendo, sabe, de um, de outro. Vai lá você mesmo. Se alguém aprendeu, você pode aprender. Vai lá você e pega isso. E tem gente que acha que Deus não age assim. Aí a pessoa não faz, ela ignora, né? Em vez de ela estar no campo, lá no sol quente, ela está lá tirando um cochilo. Agora não. Aí o rei passa, olha e fala assim, esse nunca vai trabalhar para mim. E está a pessoa lá assim, Senhor, abre uma grande porta para mim. Senhor, abre uma grande porta para mim. Deus deu a condição para a pessoa. Como Deus está dando agora. Tem gente que esse ano pode terminar com portas enormes abertas. E você do lado de dentro dessas portas. E Deus não está dizendo assim, eu estou na facilidade. Ele está dizendo assim, eu estou na direção. Pega a direção, siga a direção e torne-se este homem diligente, esse homem habilidoso e deixe de ser na área. Não pega generalizado, não, porque aí você se ofende. Pega na área que isso apontar para você. Se tem alguma parte no teu campo que você está vendo erva daninha, é essa parte que a palavra está falando com você. Pega isso, investe nisso e muda isso, para que todo o teu resultado seja mudado também. É nisso que Deus está. Que Deus está
trabalhando, que Deus está sinalizando, e que se você fizer a sua parte, der a Deus condições, o que você e homem nenhum pode fazer, Deus vai completar, Deus vai agir, Deus vai enviar, Deus vai canalizar. Tem gente que Deus não pode nem canalizar mais. Porque o quanto ele canalizar, do jeito que a pessoa é expansiva, de falar de Deus, a pessoa escandaliza. Ela não evangeliza. Porque ela não trabalhou essa área da vida dela, de se tornar o excelente, de se tornar o hábil, de se tornar o diligente, e Deus poder colocar mais, Deus poder indicar mais, Deus poder colocar muito mais nas mãos dela. Deus quer fazer. Se você dá condições, Ele vai fazer. E você vai desfrutar de resultados incríveis, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, com as mãos do seu coração. Você vai buscar a Deus agora. E essa é uma oração que a gente vai fazer curta aqui, mas que ela é um início do que você não vai parar mais de orar. Quais áreas do seu campo que estão com ervas daninhas? E aí você não pode reclamar, a Bíblia diz: a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a miséria como um homem armado. Recentemente nós tivemos uma situação onde 2 profissionais trabalhavam juntos. E assim, o dispensável, aquele que nunca deixou saudade em nada que fez, pegou e teve uma atitude: não, ou vocês vão fazer isso e vão me pagar muito mais, ou eu vou embora. Eu não sei o que a pessoa imaginava, mas a resposta foi assim: vai e não perde essa oportunidade. E a pessoa não estava falando nem verdade, ela blefou. Já o indispensável foi aquele com quem foi sentado, foi conversado, foi ouvido. Foi dado a ele condições. Tem coisa que talvez você tenha uma imagem de si. E essa palavra aqui está ajustando a imagem que alguns têm de si. Alguns têm uma imagem elevada de si mesmos. E não é porque você se apresenta como determinado profissional, como determinada pessoa que você seja. Você tem que olhar o rastro que você deixou. O rastro de saudade que você deixou. Você tem que ver a quantidade. Isso não tem como, a gente mede por quantidade. Quantos trabalhos, quantos clientes, quantas entregas, quantos serviços você fez e que a pessoa, ela volta. Que a pessoa, ela fala: não, é esse aqui que eu quero. É igual eu disse para você do serralheiro. E assim, a minha dor é que o serralheiro não seja da igreja. Eu queria que esse profissional fosse da igreja. Você vai falar: por quê? Por conta do dízimo? Não, porque seria uma referência. Eu quero que cada cartão que está naquele mural verde ali, eu quero que cada pessoa seja o melhor no que faz. Que a gente só escute boas novas. Olha, tal pessoa ali, olha, o cartão dela tinha que ser até maior. Tinha que ter 2 ali. Eu já ouvi isso. Tem gente ali que vocês deviam falar de altar para as pessoas procurarem. Porque a pessoa entrega assim, é o melhor que eu já vi, é a pessoa assim que faz a diferença. E a gente, glória a Deus por isso. Aleluia. Olha que bênção, como é bom ouvir isso.
De gente ter falado assim, olha, o ano passado eu tinha contratado essa pessoa, foi o melhor que eu já tinha visto. Esse ano essa pessoa foi ainda melhor, quer dizer, a pessoa não para de crescer, de evoluir. É assim que tem que ser. Por quê? Porque Deus nos dá sabedoria para isso. Se você pedir, a Bíblia não diz, e se algum de vocês falta sabedoria, peça, porém, a Deus. Se você pedir, se você pega essa palavra agora, hoje mesmo já tem campos que você vai identificar ervas daninhas, que você vai identificar preguiça, você vai identificar áreas da sua vida que você está aí contando com coisas externas, contando com pessoas, contando com situações que você não tem acesso, não tem controle, e as que você tem, você não está trabalhando para melhorá-las. E Deus está dando direção e condição. Deus te dá visão, te dá saúde, te dá o tempo que se chama hoje. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai. Obrigado porque o Senhor tem investido em nós. Esse culto, essa palavra, é um investimento em cada um de nós para que venhamos, meu Deus, dar ao Senhor condições. E nos tornemos melhores, e nos tornemos, meu Pai, as pessoas certas, o alvo do Senhor poder abençoar, do Senhor poder enviar mais condições, mais clientes, mais dinheiro, mais, meu Pai, oportunidade. Mas quantos, meu Deus, já ouviram essa palavra e do tempo que ouviram para cá não mudaram, não fizeram, não, meu Deus, deram ao Senhor condições, não plantaram mais, não, meu Pai, se esforçaram mais, não trataram aquela parte do campo onde havia ainda preguiça. Desperta, meu Deus, pessoas, porque o Senhor tem nos mostrado que quer, meu Pai, trabalhar, quer abençoar, quer levantar, quer promover, quer fazer uma grande obra. E eu peço que o Senhor faça. Que pessoas saiam, meu Deus, do comodismo, que saiam da zona de conforto em que entraram, que saiam, meu Deus, da condição mental em que estacionaram, que saiam da preguiça, meu Pai, que permitiram, que aceitaram e que se levantem no Espírito, dependendo do Senhor, mas, meu Deus, fazendo tudo aquilo que lhe veio à mão para fazer. A busca, o estudo, o preparar o cavalo para o dia da batalha, o estar preparado para a situação que lhe sobreveio, a busca, meu Deus, o investimento, o esforço, o trabalho, que o Senhor ajude cada um, porque como está escrito, meu Deus, nós não podemos coisa alguma sem a ajuda do Senhor, e eu peço, eu oro pela ajuda do Senhor, que o Senhor nos ajude, fortaleça a nossa mente para que ela absorva o conhecimento, o entendimento que é necessário para que sejamos a pessoa diligente, habilidosa, capaz, excelente. Fortaleça o nosso corpo, meu Deus. Nos dá sabedoria, se está faltando alguma coisa, se está faltando, meu Pai, algo no nosso corpo, se está faltando força, vigor, se está faltando uma vitamina, um nutriente, se está faltando, meu Deus, meu Pai, a disciplina para dormirmos mais, para comermos certo, para termos, meu Pai, um comportamento e termos também mais condições físicas. Eu peço que o Senhor dê, revele, mostre, aponta para essa pessoa. Se está faltando, meu Deus, o investimento certo, o aproveitamento das oportunidades, que o Senhor mostre, que o Senhor confirme agora, nessa oração, que tenha confirmado nessa palavra, para que o nosso povo seja o povo, meu Deus, abençoado, o povo, meu Pai, que seja um verdadeiro holofote nessa terra, para brilhar, meu Pai, apontar, meu Deus, com luz, para a glória do Senhor. Que cada profissional aqui seja um evangelista no seu trabalho,
não porque vai ficar falando, recitando palavras e versículos, mas porque vai ser tão bom, tão excelente no que faz, que vai despertar nas pessoas a curiosidade e o interesse para saber como você é tão bom no que faz. E ouvir das pessoas: Deus me capacitou, Deus me impulsiona a ser o melhor na minha área. E Deus tem me ajudado, me capacitado, Deus tem me inspirado, Deus tem me sustentado. Levanta, Senhor, no nosso meio Eliaquims, que, como diz a Tua palavra, é aquele que o Senhor levanta e sustenta. E assim eu declaro pessoas crescendo, prosperando, meu Deus, avançando, e a cada dia recebendo mais e o melhor do Senhor, para fazerem ainda mais e assim serem melhores, meu Pai. Melhores colunas na Tua obra. Levanta, Senhor, no nosso meio. Abençoa o nosso povo. Erga suas mãos e peça: Senhor, abençoa a obra das minhas mãos. Senhor, abençoa a obra das mãos do nosso povo. Eu declaro que aqui, meu Pai, não seja a entrega que essa pessoa fizer com as mãos dela, para quem, onde, meu Deus, no que ela fizer. Eu declaro que não seja comum, mas que seja uma obra diferenciada, excelente, poderosa, que deixe um rastro, meu Deus, de resultados positivos, que mude a vida de pessoas, que traga, meu Pai, melhorias, que traga alívio, que acrescente a vida das pessoas. Unge, meu Pai, essa mente com visão, sabedoria, inteligência, capacidade, meu Deus, que começa com um entendimento que ela não tinha e que agora ela venha a ter, e que então ela possa, meu Pai, entregar, meu Pai, o melhor. Abençoa cada um aqui, dá condições para que essa pessoa invista, para que essa pessoa faça, para que essa pessoa realize com excelência, e então, meu Deus, que ela veja o melhor, que ela receba o melhor, porque ela primeiro entregou o melhor, tanto para o Senhor, como no campo em que o Senhor a colocou, e declarou, meu Deus, que ela fizesse o melhor dela, e que assim ela colha muitos frutos, que ela não só entregue frutos, meu Deus, mas que ela colha, que ela desfrute, que ela viva, que ela experimente, em nome de Jesus. Eu declaro bênção, eu declaro prosperidade, eu declaro riqueza, eu declaro excelência, eu declaro habilidade, eu declaro precisão, eu declaro, meu Deus, resultados melhores do que essa pessoa já entregou até aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.